Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa é de responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Nós vamos falar no programa de hoje sobre as colunas base de um casamento. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Eu quero dizer da minha alegria de poder estar mais uma vez aqui juntos para falarmos de assuntos relacionados às famílias. E no programa de hoje nós escolhemos um tema bem atual, bem comum, que são exatamente, está baseado lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, uma palavra bem conhecida, que fala exatamente sobre as colunas base de um casamento. É sobre este assunto que nós vamos conversar no programa de hoje, e o texto base para a nossa meditação encontra-se em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, bem conhecida a passagem bíblica de todos vocês. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando Deus, Ele criou o homem, e da costela do homem, Deus fez a mulher e trouxe ao homem, e depois que Deus uniu, aí Deus determinou que a partir dali, então, o homem deixaria sua mãe e o seu pai, para exatamente se unir à sua mulher. E que os dois se tornariam exatamente uma só carne. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar, as colunas bases de um casamento. Vamos revisar exatamente, A Bíblia, meus amados, queridos telespectadores, a Bíblia fala sabiamente de 3 princípios para que o casamento ele se dê bem, ele seja bem sucedido, ele seja concretizado. Se o casal não deixar pai e mãe, veja bem, jamais ele vai conseguir unir-se. Se ele não deixar, ele jamais vai conseguir unir-se. E muito menos tornar-se uma só carne de uma forma saudável. É uma opção, ou seja, uma coisa leva a outra. Se o casal não deixar pai e mãe, ele não está apto a se unir e muito menos tornar-se uma só carne. O casamento, ele foi idealizado, ele foi uma ideia de Deus, ele foi planejado pelo próprio Deus. E tudo começou a partir de uma necessidade básica de companheirismo e complementação. Gênesis 2:18, o Senhor Deus fala dizendo assim: não é bom que o homem esteja só. Vamos precisar de alguém para complementá-lo.
né? Este alguém teria que ser algo semelhante a ele, de sexo oposto. Então, casamento, eu digo, é uma sociedade, onde os sócios, os dois, né, marido e mulher, eles devem ser iguais em valores e devem viver sempre para complementar um ao outro. Isso é casamento. É complementariedade. Foi assim que Deus idealizou, foi assim que Deus projetou para que o homem, unindo-se à sua mulher, eles tornem uma só carne. Assim Deus idealizou e assim Deus determina para que seja. O objetivo de Deus em um casamento, ele pode ser explicado por duas palavras muito importantes. O objetivo de Deus com relação ao casamento. Essas duas palavras exatamente é você deixar e unir-se. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua mulher. Toda família começa com o casal. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, né? É na escolha do parceiro, meu querido, meus amados, que se inicia exatamente a construção das bases para a família futura, onde vai exatamente gerar filhos, filhas, né? Veja bem, se o casal está bem, mesmo com problemas naturais da vida, as demais pessoas também encontrarão espaço para a convivência, se o casal está bem. Os filhos, a família, os pais, eles vão encontrar, se o casal está bem, se eles deixaram, se eles se uniram, né? Então, isso vai dar espaço para a convivência de outras pessoas, especialmente os filhos. Agora, se o casal não está bem, não vive bem, não tem um relacionamento bom, harmonioso, né? Tanto vai sofrer ele, o casal, como todos aqueles que o cercam, os filhos, os pais, avós, todos, porque o casal não está bem, não vive um relacionamento bem. Eu costumo dizer que casamento é parceria. Um depende do outro. Um complementa o outro. Isso é casamento. Isso é o que Deus idealizou para que os dois se unissem e se tornassem uma só carne. Quando nós nascemos, existe exatamente um corte umbilical. A placenta, ela é desligada da criança recém-nascida, né? Ela é cortada, é ligada. Quando nós nos casamos, quando você se casou, necessitou, quando você se casa, você necessita de um corte nas amarras, vamos dizer assim, nas amarras emocionais. Cortar o cordão umbilical. O matrimônio, ele tem uma base de sustentação em 4 colunas, que eu considero essas colunas como o alicerce de um casamento feliz. Quando o casamento ele está alicerçado, ele foi construído em cima dessas 4 colunas, então nós podemos ver um casamento ideal.
Não é um casamento perfeito. Nós sabemos que não existe casamento perfeito. Existem bons casamentos. Eu dou graças a Deus que eu completei 42 anos de vida conjugal em 2021. Agora. E não tenho vivido um casamento perfeito, mas um casamento ideal. Então, precisa, para que o casamento ele seja alicerçado, ele seja amadurecido, para que ele amadureça, tem que haver essa construção feita com essas bases. E a primeira coluna que eu gostaria de frisar é exatamente que está no versículo que nós lemos. Por isso, deixa o homem pai e mãe. Esta é a primeira coluna, deixar. É a coluna de sustentação. Você tem que deixar. É um deixar emocional, é um deixar geográfico. Para que o novo relacionamento ele aconteça, tem que haver a necessidade de um deixar emocional por parte dos recém-casados. É necessário. É preciso que o novo casal ele corte o cordão umbilical, rompendo exatamente os laços de dependência emocional de seus pais. Agora não é mais papai, não é mais mamãe. Você pode até querer. Você não vai perder a amizade, o contato. Os pais vão servir para uma orientação, para uma ajuda, um apoio. Mas agora as decisões vão ser tomadas entre vocês dois. Entre marido e mulher. Vão ter que concluir, decidir. Porque agora vocês deixaram. Vocês tomaram uma decisão. E essa decisão, ela vai exatamente fortalecer o relacionamento de vocês. Vai aprofundar, alicerçar esse relacionamento que está se iniciando. É o início. A coluna inicial é unir. Ou seja, é deixar. É a coluna base inicial do casamento. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e une-se a sua mulher. A segunda coluna, para que um casamento ele se fortaleça, ele se estabeleça, é exatamente essa coluna chamada unir. Se une à sua mulher. A união é fantástica, é necessária. Em todos os aspectos da vida, você precisa de união, de coesão, porque assim você tem mais força. Você consegue com mais facilidade quando você une. Diz a Bíblia, melhor é serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Se um vai dormir, um aquece o outro. E essa palavra unir, ela tem um significado muito importante. Ela significa, sabe o quê? Cimentar. E ela indica exatamente a natureza permanente do casamento. Aí por isso o casamento é até que a morte se separe. Tantos casamentos têm se desfeito com tanta brevidade, porque faltou construir essa coluna da união. Faltou cimentar. Então, até que as coisas derem certo, então logo se separa, porque não tem a união. Né? Essa palavra significa exatamente isso, cimentar. E traduz que casamento deve ser para valer, até que a morte separe. Eu costumo dizer que casamento é coisa séria, é coisa de gente adulta, de gente que sabe o que quer, não é para criança, não. Unir-se a uma pessoa significa deixar claro para ela e depois, publicamente, que ela é a pessoa com a qual você tem um compromisso de vida. Isso é o que significa deixar, unir, né? Deixar e unir, né? E você tem que a sociedade, que o mundo possa olhar para você e dizer, eles são comprometidos. Eles têm compromisso de vida.
Eles vivem um para o outro. E digo mais, unir-se a seu cônjuge é deixar claro que se houver algum conflito de interesse entre o cônjuge e a sua família de origem, vamos dizer assim, você tem que ficar ao lado do seu cônjuge, ao lado da opinião dele e da opinião dela. Né? Vocês têm que lembrar-se de uma coisa. Lembre-se que aos olhos de Deus, a união matrimonial é inseparável. E casamento significa unidade. Significa unidade. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento, como eu falei, foi planejado e foi ordenado com o fim de proporcionar felicidade, gente. E não tristeza. Por isso que tem que ser embasado nessas colunas. Né? Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Gênesis 2:18. Esteja como que diante dele. Isso no original significa aquela que complementa a sua vida. Então o casamento, Deus planejou para que os dois vivessem uma vida de harmonia, não de tristeza, de complementariedade. Aquilo que falta em um deve existir no outro. Partimos do princípio de que não há famílias perfeitas, como eu falei, nem dentro, nem fora da igreja. Todos têm os seus problemas, todos têm suas alegrias, suas tristezas e seus defeitos. Não existe casamentos perfeitos. Existe bons casamentos. Vamos para o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. No programa de hoje nós estamos conversando exatamente sobre as colunas bases de um casamento. Nós já falamos sobre deixar e unir. Essas duas colunas como colunas principais de um relacionamento. Dando continuidade, nós vamos agora falarmos sobre uma outra coluna. A terceira coluna como base de um casamento, de um relacionamento. A parte final do versículo diz assim: tornar-se-ão uma só carne. Essa terceira coluna nós denominamos de uma só carne. Né? Ou seja, tornar-se uma só carne é derivado do deixar os pais e unir-se. Né? Observe o seguinte: é uma sequência de muita responsabilidade. Você só pode tornar-se uma só carne se você deixar e se unir. Se você não se unir e não deixar, você jamais se tornará uma só carne. Né? É uma sequência de muita responsabilidade. Foi assim que Deus planejou, foi assim que Deus idealizou. E essa é a vontade de Deus para a vida dos casais. Não é você se ajuntar, não, é se unir, né? Para se tornar realmente uma verdadeira
união, uma só carne. Isso aqui se refere exatamente à experiência sexual do casal. Tornar-se uma só carne. Vocês tornam uma só carne no casamento, na relação sexual. Por isso que você deve tornar-se uma só carne com a pessoa ideal que Deus lhe deu, que Deus lhe prometeu, que você se uniu a ela através do laço sagrado do matrimônio. Aí sim você realmente se torna uma só carne com aquela pessoa ideal para você. Aquela onde você fez um pacto com ela. Não é um contrato. É um pacto que você fez. Nós casamos, veja bem, no cartório, para cumprirmos a lei. Tá certo? Casamos na igreja, perante o povo, para invocarmos as bênçãos de Deus, do ministro de Deus. E também para dar testemunho público dos votos que nós fizemos. E casamos na cama, através do ato conjugal. Sabe uma coisa? Isto é a consumação do casamento. Por isso que o provérbio diz: a posse da herança antecipada não é abençoada. O sexo fora do casamento não é abençoado. Muitos não constroem essa coluna em seu casamento, em seus casamentos. Tornar-se uma só carne. Para tornar-se uma só carne, você precisa deixar e unir-se através do laço sagrado do matrimônio. Aí vocês assumem um pacto de viverem juntos, tornar uma só carne através do ato sexual, porque daí vai proceder as bênçãos de Deus. Aí verão os filhos que são bênçãos do Senhor, são herança do Senhor. Por isso que é necessário de nós construirmos essa coluna. Cônjuges que se amam demonstram esse amor em pequenas atitudes. Esse amor conjugal cultiva ao longo dos anos um carinho especial um pelo outro, porque eles se uniram, tornaram uma só carne. E ainda mais, com o seu exemplo, eles ensinam aos filhos que casamento é, acima de tudo, companheirismo. Muitos casais não são mais companheiros. Perderam a afeição, perderam o romantismo, e tem sido um exemplo para os filhos. Porque quando eles são exemplo, eles são companheiros, eles vivem unidos. Com isso, os filhos tendem, em geral, a repetir o modelo. Nós devemos ser modelo para nossos filhos. Porque dessa maneira, a formação de novos lares segue um caminho que fará bem às pessoas e à sociedade em geral. Se nós formos exemplo, nós teremos filhos saudáveis, casamentos saudáveis, sociedades saudáveis, ajustadas, segundo o projeto de Deus. Muito bem, estamos falando exatamente sobre as colunas básicas de um casamento. Já falamos exatamente que o casamento precisa deixar a primeira coluna que você tem que construir, você tem que deixar, né? Unir, tá certo? E depois de se unirem, né? Aí torna-se uma só carne, através do laço sagrado do matrimônio. Aí nós temos uma quarta coluna, que eu a denominei, é a coluna, a intimidade. O versículo diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso não fala apenas da nudez física, não. Aqui fala de transparência. É a coluna da transparência. Entre marido e mulher não deve existir segredos. Não.
Os dois devem estar sob o mesmo teto, ter a mesma visão. Nada de subterfúgio, nada de esconder senhas, nada de ter contas separadas. Não. Devemos ter o mesmo dinheiro. Devemos crescer em intimidade. Ora, um homem, ora, um e outro. O homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A intimidade, meus queridos, eu digo, é o segredo do amor permanente, a intimidade, o casal que vive uma vida íntima. É o segredo de um amor permanente. Por isso que antes de ficarmos essa coluna, né, o casal deve exatamente deixar, unir e tornar-se uma só carne. Para você ter intimidade, você precisa primeiro fincar essas 3 colunas: deixar, unir e tornar-se uma só carne. Eu quero dizer uma coisa para você. Quero dizer que todo casamento precisa de uma manifestação diária de carinho, de atenção, de comunicação e de amor. Isso é intimidade. Casamento onde não existe carinho, afeição um pelo outro. Casamento onde não existe atenção dirigida. Quando fala, o outro escuta. Casamento onde não há comunicação. Você tem que comunicar, tem que conversar, tem que dialogar. Não é brigar, é conversar, é discutir, é chegar a uma conclusão. Né? Casamento onde não tem amor. Infelizmente, nos dias atuais, encontramos casais, maridos e mulheres, que chegam para aconselhamento dizendo: eu não amo mais o meu esposo, eu não amo mais a minha esposa. Perderam o primeiro amor. Mas eu digo para você, meu querido, a minha tarefa, a sua tarefa no casamento é descobrir quais são as necessidades básicas do seu cônjuge e supri-las. Eu tenho que conhecer, eu tenho que me tornar um especialista em conhecer a necessidade básica da minha esposa, do meu cônjuge, para que eu possa, então, conhecendo, eu possa supri-las. O que é que ela gosta? O que é que ele gosta? Qual é a comida preferencial que ele gosta, que ela gosta? Qual o passeio? Onde é que ela gosta de ir? Eu tenho que conhecer para que eu possa suprir. A intimidade do casal é um presente dado por Deus para ser usufruído em toda a sua plenitude dentro do casamento. E digo mais, esta experiência ela foi reservada somente para 2 pessoas que deixaram e se uniram através do laço sagrado do matrimônio, gente. É para você que escolheu essa opção. A Bíblia descreve esse ato lá em Gênesis 4:1. Diz assim, que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. O conhecer aqui, no ato sexual, não é somente físico, não, mas é também emocional, mental e espiritual. Adão conheceu a sua esposa do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental e espiritual. Você conhece a sua esposa? Você conhece o seu esposo? Nesses aspectos? Ou só no aspecto físico? Está errado. Falta implantar a coluna da intimidade. Precisa exatamente ver esses detalhes. Isso é muito importante na relação a 2.
E concluindo, eu diria para você, viver em parceria no casamento não é tarefa fácil não, gente. Não é fácil não viver em parceria. Por quê? São duas pessoas diferentes. Vocês vieram de lares diferentes, com formação, hábitos diferentes. E até que a convivência seja harmoniosa, alguns conflitos serão inevitáveis, até que vocês se ajustem. Aparecerão, surgirão alguns conflitos. Por isso que eu digo, não é fácil viver um relacionamento a dois, né? É um longo processo de aprendizagem. Põe na sua cabeça isso. Você aprende todo dia, em que ambos cedem de um lado ou de outro para poder se ajustar. Você tem que ceder, ela tem que ceder, ele tem que ceder. Ninguém é dono da verdade no casamento. E concluindo, eu digo a você, uma família saudável consegue manter um espaço adequado e confortável para cada membro da sua família. A família foi destinada a proporcionar-nos alegria, felicidade, e o desígnio de Deus nunca mudou. É este. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus pretende, que Deus planejou para a sua família. É que você viva uma família feliz. Para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Chegamos no final do nosso programa e agradecemos a sua audiência. Mas eu gostaria de orar com você, para que Deus abençoasse a nossa vida, nos ensinasse a sermos um casal abençoado e feliz. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, queremos, Senhor, meu Pai, te adorar, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Pai, e mais um programa, um momento com a família. Pai querido, abençoa os casais, as famílias, Senhor, que possamos aprender, Papai, como viver uma vida relacional agradável para a glorificação do Teu nome. Abençoa os casais, as famílias. Pai, eu te peço tudo e te agradeço no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.